Olá, professor, tudo bem? Eu sou Luiz Felipe, estou cursando a matéria de Programação de Sistemas 2 com o senhor, e esse é o vídeo de apresentação, do meu projeto. O tema que eu escolhi foi o catálogo de filmes, utilizando a API do TMDB, né, consumindo os dados do TMDB. E nessa parte inicial aqui, nessa aba em cartaz, nós temos os filmes em cartaz, né, que estão passando no cinema, e também filmes populares. Aqui a gente tem uma pequena abinha para a gente pesquisar determinado filme através do ID. A gente pega do TMDB. Vamos colocar aqui quem tem 5, quem tem Fight Club. Aqui, ó, Clube da Luta. Vamos ver se a gente adicionou aqui. Certo. A gente adicionou o Clube da Luta. Aqui tem os gêneros de todos os filmes, né? Nós também temos o título, juntamente com o diretor do filme, David Fincher. Ok, agora vamos remover um. Vamos remover o Vingadores Ultimato. Remover este filme. Filme removido, né? A gente também pode colocar um filme manualmente. Vamos colocar o filme do Sonic, né? Tem o do Mario aqui do lado. Vamos colocar o do Sonic também. Legal. Vamos colocar 2020. Mas para a gente testar mesmo, vamos colocar o gênero como infantil. Certo? O ID do diretor ele é opcional, né? Mas como é só um exemplo, vamos cadastrar aqui para ver se está funcionando. Certo? Aqui o gênero e também aqui o título. Passando para... Tem aqui, dá para a gente pesquisar também. Sonic. Isso aí. Nós temos também a aba de usuários, né? Para a gente gerenciar os usuários do nosso sistema. Aqui nós temos uma parte onde a gente pode criar, cadastrar, né, um novo usuário. Aqui também nós temos uns já prontos, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vou colocar o e-mail dele aqui, cr7, gmail.com. Vamos cadastrar esse usuário aqui. O usuário já apareceu juntamente com o e-mail. E a gente pode também remover ele também. Vamos remover o Cristiano Ronaldo também. Aqui nós temos uma aba de avaliações, onde a gente pode buscar quanto também adicionar uma nova variação. Primeiramente, vamos adicionar uma nova variação. Dentre os meus usuários, vamos escolher o Linus Torvalds, né? Vamos colocar o ID dele aqui. Vamos vir aqui em meu catálogo. Vamos escolher o Poderoso Chefão. Vamos escolher o Batman, né? Colocar o ID do Batman, que seria 10. E ele gostou muito do filme. O Linus Torvalds gostou muito do filme. Muito bom. Vamos enviar a avaliação. E aqui a gente consegue buscar através do ID do filme. Vamos colocar aqui 10, né? Aqui por Linus Torvalds, avaliação do Batman, Cavaleiro das Trevas. Também a gente pode colocar, vamos buscar o que o Linus Torvalds avaliou. Ele avaliou 3 filmes, aqui aparece todos aqueles que ele avaliou. Também a gente consegue remover também. É, Aqui nós temos a lista de desejo. Vamos selecionar o Lewis Hamilton. Vamos ver a lista do Lewis Hamilton. Não tem nenhum por enquanto, mas a gente vai adicionar. Lewis Hamilton. O filme, vamos colocar que ele quer assistir muito Interestelar, que é um filme ótimo. Vamos ver aqui. Está selecionado Interestelar. Vamos adicionar um outro bom filme, Clube da Luta. Vamos ler lista aqui. Ah, não. Ó. Lewis Hamilton. Lista, Clube da Luta também. E é isso, praticamente, a minha aplicação. Bom, professor, passando para a parte da explicação da codificação, eu vou mostrar algumas coisas para elucidar bem como as coisas estão acontecendo por trás na minha aplicação, né? Começando aqui pela minha Application Properties, aqui basicamente ficam as minhas configurações, né, da minha aplicação, como a conexão com o banco de dados H2,
a fim de persistir meus dados, né? E as credenciais da minha API do TMDB. E passando para a nossa principal entidade do projeto, é o filme.java. Aqui, basicamente, essa anotação do entity é basicamente para sinalizar para o Hibernate para que ele crie a nossa tabela no banco de dados. Aqui, a parte onde eu setei, eu aumentei o número de caracteres que a sinopse pode devolver para que todas as sinopses sejam importadas, né? Para não exceder o número. E também tem os relacionamentos, o Many to One, onde vários filmes eles podem ser dirigidos por um diretor. Também nós temos o One to Many, em que um filme pode ter diversas avaliações, né? Então, basicamente é isso. Essa é a nossa principal entidade do projeto. Passando para a nossa parte do repository, nosso principal é o filme repository, né? Então aqui nós temos a interface que extende de JPA repository, e praticamente o Spring ele gera toda a implementação automaticamente, né? Métodos como find by de título com fim ignore case, né? Eles são interpretados pelo nome e o Spring monta o SQL sozinho, sem escrever nada praticamente, né? Passando para nossa parte do client, a gente tem o TMDB Client, né? E aqui, basicamente, professor, acontece a integração com a API externa, né? Nós temos aqui o REST Template, que é ele que faz as chamadas HTTP. Dentre os métodos, eu gostaria de destacar deixa eu ver aqui. Esse aqui, buscar diretor do filme. Esse método de busca, ele filtra nos créditos do filme quem basicamente tem o cargo de diretor. E todos os métodos aqui de busca, eles têm um try catch, né? Que se caso a aplicação falhar, se caso o TMDB, no caso, falhar, a aplicação toda não quebra, né? Ela continua. Bom, partindo para a parte do service, a gente tem aqui Film Service, e que é uma das partes mais fundamentais do nosso projeto. Eu gostaria de destacar um método, dentre esses vários, que seria esse aqui, importar da TMDB. Ele praticamente, professor, verifica se o filme ele já existe no nosso banco, né? Ele chama o client, ele parseia os gêneros para um texto mais legível, né? Ele trata os números, trunca a sinopse e também ele salva tudo. Aqui, basicamente, é onde todas as camadas elas se juntam, né? Então, por isso que ela é uma das mais fundamentais do nosso projeto. Passando para a parte dos controllers, nós temos aqui nosso principal também, Film Controller. Ela expõe os endpoints REST, né? E, em especial, eu gostaria de destacar o importar do TMDB, que é aquele recurso que foi o primeiro recurso que eu mostrei na parte da aplicação, né? Ele basicamente ele tem um try catch próprio, né, específico para devolver uma mensagem clara, né, quando o TMDB ele não retorna dados válidos, ao invés de explodir com um erro que é comum de ver, que é aquele erro 500, né? Bom, chegando na nossa última parte, aqui nós temos o index HTML, né, nosso passo static. Aqui a gente tem basicamente a nossa interface web, né, que ela é servida diretamente pelo Spring Boot. Ela usa um fetch a fim de consumir os endpoints da nossa própria API. E ela tem a estilização, né? Ela tem toda uma organização para tornar a aplicação utilizável e testável, né? E é isso, praticamente, meu projeto. Eu gostaria de agradecer a atenção do senhor. Muito obrigado. E é isso.